Quer driblar o trânsito do Recife? Conheça o Carro Leve. Já desfez amizade por divergência política? Saiba como se prevenir do mosquito da dengue, zika e chikungunya. Cais do Sertão, o encanto e o descaso juntos num só museu. Agenda cultural e entrevista com Luísa Fittipaldi, daqui a pouquinho no Jornal Comunicado. Boa tarde. Boa tarde. Com o surto das doenças causadas pelo Aedes aegypti, a população tem procurado se proteger cada vez mais desde fevereiro. As vendas de repelentes só aumentaram. Confira. Tampa de garrafa, copo descartável, até o sapato da pelada de domingo que já não serve mais pode marcar um gol contra e virar criadouro do Aedes. O mosquito se aproveita de tudo. A melhor política é a prevenção. Então, educação, controle das águas paradas. Tá, digamos que você seja um cidadão consciente, não deixe água parada e jogue terra naquele vasinho de planta. E mesmo assim, recorre a um repelente, né? Não dá para garantir. Saiba que as vendas aumentaram e o preço também. De fevereiro para cá, as vendas de repelentes aumentaram em 150% só em Pernambuco. Em algumas partes do país, o preço tem variação de 50%. Eu optei pelo repelente sintético, principalmente pela praticidade. Não tem o que fazer e também a questão da... Eu não sei a real efetividade dos repelentes caseiros. Outra opção é o uso do repelente natural. A Anvisa ainda não atestou a eficácia, mas tem gente que garante que funciona. Quando a gente ingere o própolis, o nosso corpo exala um odor que repele os mosquitos. O melhor jeito de se prevenir é mesmo não dar chance ao Aedes. Quando estamos com algumas dores, primeiro a gente pensa em tomar os comprimidos e pronto. Normalmente fazemos isso sem ir ao médico antes. Por isso, nossa equipe foi às ruas saber das pessoas a última vez que elas foram ao médico. A última vez que eu fui ao médico foi ao otorrino, porque eu precisei fazer uma cirurgia. E aí eu tive que fazer um check-up, né? E é o cardiologista, o endócrino. Cerca de uns 2 meses atrás fui checar meus exames de sangue com a médica. Basicamente eu só vou para dentista, mas assim, exame de rotina é muito difícil. De vez em quando eu sempre procuro estar fazendo check-up geral, tudinho. Temos o costume de tomar remédios sem se consultar, o que na medicina é chamado de automedicação. E nesses tempos de epidemias, quais são os riscos que isso traz para a nossa saúde? A questão da automedicação é uma questão de saúde pública. Agravar o estado de saúde da pessoa porque a pessoa não usou com uma racionalidade, não é, o medicamento. Mas saúde não é somente tomar alguns remédios. Na verdade, saúde é lazer, é alimentação saudável, é esporte, é educação, é cultura. Então isso tudo traz saúde e não só um simples medicamento. Os hospitais Agamenon Magalhães e Barão de Lucena, no Recife, e Jesus Nazareno, em Caruaru, estão precisando de leite materno. Esse tipo de leite é essencial para a saúde dos bebês e ajuda no desenvolvimento de prematuros. Se você é mãe, produz leite materno em grande quantidade e quer doar o excedente, basta ligar para os números que estão aparecendo na sua tela. Uma equipe da Secretaria de Saúde do Estado irá até a sua casa fazer a coleta. E para outras informações, acesse o site que está aparecendo aí, o www.portal.saude.pe.gov.br. Agora o assunto é economia. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou o reajuste das tarifas de energia da CELP. Consumidores de alta tensão terão um aumento médio de 7%. Já os de baixa tensão vão pagar 12% a mais. As novas tarifas entram em vigor este mês. Com um visual diferente, movido a energia elétrica, um novo meio de transporte vem chamando a atenção pelas ruas do Recife: o carro leve. Primeiro foram as bicicletas compartilhadas e agora o carro leve é mais um projeto do Porto Digital para melhorar a mobilidade no centro do Recife. A nossa ideia é fazer um laboratório experimental, se aproveitar mesmo dessa região do Recife Antigo, que é uma ilha. Então, geograficamente, nós temos uma vantagem nisso aí,
porque a gente usa essa ilha como um laboratório experimental de novas tecnologias. Com 5 estações espalhadas pelo centro do Recife, o carro leve é uma alternativa sustentável para driblar o trânsito da cidade. E aí, vamos dar uma voltinha nele? Quais são as vantagens de desfrutar do carro leve? Eu vejo que vantagens é que você pode vir trabalhar sem o carro, deixar o carro em casa e deslocamentos que você quer fazer, você pode fazer diretamente usando o carro leve. O custo não é alto, você pode utilizar ele em alguns pontos aqui do Recife e fazer o deslocamento com até 2 pessoas. Em algum momento você pode economizar até, se você ia pegar um táxi, que o táxi não é barato, você pode utilizar esse recurso e no caso você pode ir com 2 pessoas. São 3 carros que atendem ao bairro do Recife, Derby, Santo Amaro e São José. Cada um desses locais disponibiliza 2 vagas exclusivas para o veículo. Com espaço para 2 passageiros, o carro elétrico percorre até 100 km com bateria carregada. A assinatura é de R$ 30 por mês, somados ao preço de R$ 20 a cada viagem. Mas quer que fique mais barato? É só dar uma carona que a tarifa por trajeto cai pela metade. E no próximo bloco, o Santa Cruz é bicampeão pernambucano. Uma palestra na Universidade Católica de Pernambuco falou sobre o ofício do jornalista, Bruna. As escolhas por trás das pautas, personagens e entrevistas em um canal de notícias. Esse foi o tema da palestra do jornalista da Globo News, Geneton Moraes Neto. Ao longo da palestra, ele deu dicas aos alunos do curso de jornalismo de como fazer uma boa entrevista. Para Geneton, o repórter deve buscar uma prosa simples e entender que a realidade dos fatos é diferente da versão oficial. Com a grande experiência de entrevistar celebridades, Geneton exibiu um vídeo onde conversa com o ator Neila Torraca, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e os generais Leônidas Pires e Newton Cruz. Geneton mostrou um otimismo em relação ao futuro da profissão de jornalista. Para ele, a credibilidade irá salvar a imprensa da crise em que se encontra. Seja numa roda de amigos ou no intervalo da faculdade, sempre tem aquele assunto que gera polêmica. Muitas vezes essas discussões acabam enfraquecendo algumas amizades. Sabe aquela história de que política, futebol e religião não se discute? Não é bem por aí não. Uma pesquisa elaborada por pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, em conjunto com profissionais da Universidade de Tel Aviv, descobriu que 16% de aproximadamente 100 internautas israelenses encerraram amizades por razões políticas durante os conflitos na faixa de Gaza. É um número não tão expressivo se comparado ao tanto de pessoas que tem por aí, mas com um monte de cabeças pensantes, opinião é que nem perfil de rede social, tem pra todo lado. Não importa qual seja o assunto, os dedos já começam a digitar para publicar mais uma opinião. Com tanto tema polêmico, imagina falar de política então. Logo aparece aquele amigo pentelho da faculdade, o parente que sempre discorda do que você fala. Deve dar muita dor de cabeça, né? É só você saber ter um debate adulto e não postar coisas de maneira rude. As pessoas que estão ali são pessoas que você conhece, pessoas que vocês já interagiram e muitas são pessoas da sua família. Então é só você saber lidar depois. Mas não é todo mundo que leva as coisas numa boa como a Daniela. Tem gente que até prefere excluir os contatos nas redes sociais. Quando não concordamos com alguma coisa, é muito simples hoje em dia a gente excluir, deixar de seguir, desfazer uma amizade na internet. Mas e quando isso sai das redes sociais e vem para o mundo real? Eu tive que me confrontar com algumas situações em que amigos tinham um posicionamento muito extremo, politicamente falando, e muito divergente do meu. E eu preferi me afastar dessas pessoas justamente por não compactuar com as ideias dela. Pois é, desfazer uma amizade não é lá algo de outro mundo. Mas e começar uma nova? Já deixou de conhecer alguém por saber que ela defendia uma outra bandeira? Já também. Da mesma forma que eu me separei de algumas pessoas por não compactuar com essas ideias, eu deixei de conhecer ou de me relacionar com outras pessoas porque elas têm um posicionamento político muito diferente do meu. Chegar a me recusar a conhecer, não, até porque você só vai saber da pessoa, só vai saber da índole dela, do que ela pensa exatamente depois que você conhecer. Então, por causa disso, não. Olha aí, no meio da reportagem temos algumas ideologias se antepondo.
Aqueles que desfazem as amizades e os que levam tudo numa boa. Os que deixam de conhecer outras pessoas e os que não veem problema nisso. Daí pergunta para um sociólogo o que ele acha disso tudo. A gente tem a tendência a personificar muitas opiniões. A ideia de que a gente não debate muito ideias, assim, a gente tenta associar ideias como se fosse uma briga, tá? Alguém tem que ganhar a discussão. Como essas pessoas deveriam se comportar? Eu acho que principalmente respeitando a diversidade, a opinião dos outros. Não é porque a pessoa pensa diferente que você vai necessariamente agredir ou querer ganhar ou subjugar o outro interlocutor, né? Opinar é bem-vindo. Respeito, fundamental. Até porque a política passa, né? Mas a amizade, essa sim, permanece. O Senado aprovou a continuidade do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Dos 3 senadores de Pernambuco, 2 votaram contra e 1 a favor. A presidenta Dilma Rousseff foi afastada e ficará fora do cargo por 180 dias, enquanto se defende no Senado. O vice Michel Temer assumiu a presidência inteiramente e convocou novos ministros para o seu governo. E agora futebol já tem campeão estadual, hein, Bruna? Pois é, Matheus. O Santa Cruz conquistou o bicampeonato pernambucano. Depois da vitória por 1-0 contra o Sport no Arruda, a equipe tricolor arrancou o empate sem gols na Ilha do Retiro. É porque o gol que decidiu o título foi do atacante Lelê. Esse é o 29º título estadual do Santa Cruz, o segundo que o time conquistou nessa temporada. Semana passada, os tricolores foram campeões da Copa do Nordeste. Não perca no próximo bloco. Logo mais a gente vai de música brasileira. Estamos recebendo aqui Luísa Fittipaldi, que vai contar um pouquinho sobre os seus trabalhos e os seus shows. Daqui a pouquinho. O Jornal Comunicap está de volta. Entre a beleza do interior e a cultura nordestina, o Cais do Sertão apresenta problemas em sua estrutura. Confira na matéria. O Rio São Francisco, a Casa de Barro, as pinturas, roupas sertanejas, a obra e vida do rei do Baião, Luiz Gonzaga. O Museu Cais do Sertão, inaugurado em abril de 2014, mostra a cultura dos sertanejos com auxílio da interatividade tecnológica. O Instituto de Desenvolvimento e Gestão, IDG, era o responsável pela gestão do museu até o final do ano passado, quando teve seu contrato encerrado. Hoje, o Museu Cais do Sertão está provisoriamente sob a gerência da Fundação Gilberto Freire. O governo do estado nos convidou exatamente para fazer a transição entre a Operação IDG e a nova OS, a nova organização social, que deveria ou deverá ser selecionada nos próximos dias para a gestão do cais. Para a construção do museu foram gastos mais de 97 milhões de reais. No entanto, em menos de 2 anos de funcionamento, o Cais do Sertão já apresenta problemas. Piso rachado, projetores sem funcionar, ar-condicionado e elevador quebrados. Calor horrível, eu já desci logo, estou morrendo de calor já. A estrutura de ar-condicionados do Cais do Sertão, isso a gente só vai vendo durante a própria operação, ela está disposta de uma forma em que esse vento salino trabalha muito fortemente na degradação desses equipamentos. Eram equipamentos que tinham uma eletrônica embarcada muito forte e a forma como a manutenção era feita, ela ocasionou um envelhecimento muito precoce desses equipamentos. Mas parece que nenhum desses problemas conseguiram tirar a alegria e emoção de quem visita o Cais do Sertão, principalmente das crianças que tiveram um dia de aula diferente. Eles ficam maravilhados, né? Eles ficam encantados. Eles saem do mundo do discurso, do ouvir o professor falando, ver a fotozinha no livro, ver um slide, chega aqui e é bombardeado por esse espaço que é lindo, né? Você vê que tá calor aqui, o condicionador de ar não está funcionando, mas eles nem se queixam do calor, é porque eles estão tão envolvidos com esse ambiente que a experiência de estar nele supera até o desconforto. Chegou a hora da agenda cultural da semana com Malu Alves. E aí, Malu, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Bruno e Matheus. Bom, por aqui está tudo tranquilo e favorável. Agora vamos ver as dicas culturais da semana. A Universidade Católica de Pernambuco recebe toda quinta-feira o projeto cultural Quinta em Ritmo e Poesia. O objetivo do projeto é valorizar os artistas locais. As apresentações envolvem shows, recitais e homenagens a figuras importantes da cultura pernambucana. Alunos,
professores e funcionários da Unicap também mostram seus talentos. O Quinta em Ritmo e Poesia acontece no hall do Bloco G, a partir das 6 da noite. Nos cinemas, X-Men Apocalipse estreia hoje. O filme é dirigido por Bryan Singer, numa produção da Fox. Outro sucesso é a animação Angry Birds. A adaptação do jogo para as telonas vem fazendo muito sucesso. O longa estreou no dia 12 desse mês e já está disponível em todos os cinemas da cidade. Bom, acontece amanhã o São João Celebration, no Cabanga Yacht Club, no Pina, zona sul do Recife. O evento contará com participações dos cantores Dorival Dantas, Luan Forró Estilizado e Gabriel Diniz. O show começa às 22 horas. Os ingressos custam R$ 30 a pista, R$ 70 a área VIP e R$ 130 o camarote. Outras informações você encontrará no site www.oxisimbora.com.br/São João Celebration em Recife. É com vocês aí do estúdio. Obrigado, Malu. E olha, para continuar com esse clima de descontração, vamos no bloco A com Heber Pimenta. Ele vai conversar com a cantora e compositora Luísa Fittipaldi. Matheus, Bruna, pois é, a gente vai falar de música. Eu estou aqui com Luísa Fittipaldi, cantora recifense, jovem promessa da música pernambucana e também da música popular brasileira. Ela que tem como referências Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, que inclusive é o tema do seu próximo tributo no dia 3 de junho, lá na Ruge. O que os fãs podem esperar dessa noite especial, Caetano Veloso, Luísa? Então, você fazer uma homenagem a Caetano é assim, muita responsabilidade, né? Caetano, que é um cara altamente renomado, né? Mundialmente, não digo nem só no Brasil, mas mundialmente, para mim é um ídolo, para mim é uma grande inspiração. Então, fazer um tributo para ele é responsabilidade demais, mas também é com muita satisfação que eu vou fazer e eu espero que as pessoas gostem e que as pessoas apareçam também, principalmente, né? E que gostem. Luísa, você está mexendo com música profissionalmente desde os 15 anos, tem vários shows, já deu entrevista em vários programas, já gravou EP, mas esse ano é importante porque você está aí já para fechar o primeiro álbum, não é isso? Com certeza, meu primeiro filho, né? Digamos assim, é muita ansiedade, sabe, para lançar isso. Eu vou lançar após esse tributo, primeiro eu vou fazer tributo em vários locais, várias datas, depois eu vou lançar um CD, que é que eu estou mais ansiosa ainda, né? O meu CD vai ter 13 músicas inéditas e uma interpretação cantando Noel Rosa, que é a música Três Apitos. Enfim, muita ansiedade. O que a gente pode esperar desse primeiro álbum? O que tem nele, o que tem de referências nele, dos seus, de Elis, de Chico, de Caetano, e o que tem de Luísa Fittipaldi nele? Então, nesse CD, como eu falei, são 4 músicas minhas, e nessas 4 músicas minhas eu tive como referência todos esses artistas. Então eu peguei bossa nova, rock, em todo o CD tem rock, bossa nova, uma coisa mais ciranda, entendeu? É como se fosse o Brasil inteiro misturado num só CD, entendeu? Então ficou muito, muito legal. Então vamos de música? Vamos. O que a gente pode tocar aí desse CD que está por vir? O que você pode tocar pra gente? Essa música eu vou tocar, chama-se Último Adeus, é a minha música autoral, é a música principal, digamos assim, do CD. E ela tem participação especial de Spock, maestro Spock, fazendo saxofone. Então, vamos lá. Doeu quando mais uma vez você disse que não me queria mais. Doeu, mas cansei de ser somente eu a correr atrás. Doeu, 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 doeu. Pense e repense no que vai fazer. Então, só para reforçar aí, quando voltar, finja não me conhecer. Dia 3 de junho, às 9 horas, o ingresso custa R$30 e vai ser realizado lá na Ruge, que fica lá na Praça da Casa Pra não Forte. correr o risco de voltar pra você, Voltamos com até vocês aí no porque fique com a sua dor. O Jornal Comunicap está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência, boa tarde e até amanhã. Até amanhã. Que você
disse ao me machucar. Saiba que não existe nenhum tipo de amor quando se sente algum prazer em magoar o seu bem.